Olá a todos. É com muita satisfação que depois de um ano e meio praticamente de lançamento, né, desse canal, a gente conseguiu avançar um grande passo no nosso trabalho de divulgação da medicina de Santa Edgarda, que é o lançamento, realmente o lançamento do nosso livro, né? No primeiro vídeo, né, eu disse que esse livro estava pronto, mas que ainda não havia sido lançado, né? Que a gente iria escolher uma plataforma, lançar ele como e-book, né, o PDF, e que a gente estava esperando o momento propício, onde a gente teria verba suficiente para fazer esse trabalho, e está aqui, né? Nós conseguimos. Durante esse tempo a gente lançou pouco, né? Lançamos 3 vídeos só, mesmo porque dá trabalho editar um livro, então a gente ficou focados, né, em desenvolver esse projeto de uma maneira que as pessoas tivessem em mãos essa obra. Então está aqui, né, o Fundamentos da Medicina de Santa Edgarda, Guilherme Gontijo Ferreira. É um livro de 236 páginas. Foi lançado pela editora Travassos, né, Travassos Editora, com todos os percalços, né, que uma edição exige da gente, né? Leituras, releituras, modificações de frases, tirar algumas coisas, colocar outras, junto comigo, que é o autor, junto com outros dentro da equipe deles, né, dos editores. Mas está aqui o livro. Ele vai ser divulgado, né, em plataformas famosas, né? Então, quem quiser pode começar já a vasculhar. Não creio que já esteja lá, porque foi há pouco tempo, né? Esse livro chegou há 2 semanas exatas na minha casa. E 200 exemplares foi o que eu recebi, né, para eu vender para as pessoas. Então, eu também consigo vender. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo como que vocês entram em contato comigo, quem quiser adquirir. E também saiu no formato e-book, né? Também pela editora Travassos. Então procurem a editora. Se ainda não estiver disposto na plataforma, vocês podem entrar em contato com os profissionais da editora mesmo e perguntar, né, como adquirir, ou no formato e-book ou qualquer outro formato. É até importante que vocês façam isso para o nosso trabalho, né? Porque a divulgação dos trabalhos, né, editoriais, né, ligados a livros, vida intelectual ou qualquer tipo de conhecimento mais profundo é muito difícil no Brasil. Nós somos um país onde a maioria esmagadora das pessoas não lê, né? Isso é gravíssimo, não por causa da leitura em si, mas porque também o conhecimento tradicional, a cultura do povo, que é uma cultura milenar, passada de geração em geração, de história oral, foi para o vazio, né? Foi destruído. Então, a gente tem uma população que está desassistida em todos os aspectos, né? Ela não tem mais a cultura tradicional e, ao mesmo tempo, perdeu ou nunca chegou a adquirir em massa uma cultura intelectual que equilibre a vida vivida, né? Mas vamos lá, né? Nesse dia de lançamento, né, do livro, eu queria fazer um adendo especial, né? Porque eu disse no primeiro vídeo, e quero ser fiel a esse primeiro vídeo, que esse livro seria dissecado, né? Estritamente, capítulo por capítulo, de um livro onde a gente evitou colocar unicamente o que a gente pensa só,
mas também o máximo de citações possíveis, né, da santa, né, da mulher, da autora original, para que a gente possa fazer os debates, né, sempre pautado no que a gente encontrou na obra, né? Então isso foi colocado no primeiro vídeo e nós vamos dissecar esse livro capítulo por capítulo. Nós ainda não saímos da introdução, né? Porque é um livro realmente muito denso em quantidade de informação, porque a gente tentou fazer uma síntese, né, de um conhecimento que é muito rico. Então, assim, é muito difícil fazer essa síntese e a gente vai demorar um pouco ainda, aula por aula, né, porque eu estou fazendo no formato aula mesmo, para que ele seja realmente repassado, claro, com modificações, porque eu estou aqui e é eu que estou aqui, né? Então, enfim, as observações que eu faço, inclusive as comparações que eu faço com diferentes outras formas de medicina, né, e as adaptações que eu faço refletindo sobre o campo da saúde atual, são reflexões que são minhas, de fato são minhas, né? Então, colocando as citações da Santa Edegada, o leitor pode ir nos livros originais sem preguiça e estudar. Por que eu falo sem preguiça? A preguiça mental atualmente está muito grande. As ideologias tomaram conta do processo, né? Tanto de esquerda, de direita, de gordo, de magro, de tudo que é jeito, né? As ideologias elas realmente tomaram conta. E tomando conta, a gente perde um pouco as referências sobre como estudar algo de verdade, sobre como buscar fontes de verdade, né? Sobre como fazer trabalhos e refletir ano após ano sobre temas específicos, como esse livro foi feito. Ele não foi feito da noite para o dia, né? Podemos dizer aí 2025 vai fazer 7 anos agora que eu comecei essa empreitada. Não é uma brincadeira. E mesmo assim, à medida que a gente vai avançando no conhecimento, a gente tem que começar a ficar humilde, porque a gente vê que são conhecimentos muito complexos e que necessitam de uma mudança interior, como no vídeo anterior a gente disse, mudanças, lavar o nosso coração para ir compreendendo aos pouquinhos. Isso é extremamente doloroso. Mas, à medida em que a gente coloca a nossa ideia, o que a gente descobriu, o suor do nosso trabalho de pesquisa, e coloca isso paralelamente com as citações originais, a gente dá oportunidade para que aqueles que não tenham preguiça larguem as ideologias e vão estudar. Que até não concordem comigo, ou com a vertente espiritual que eu coaduno aqui, que é o gnosticismo cristão contemporâneo, mas que saibam colocar as coisas nos seus lugares e que preservem um respeito mútuo entre os seres humanos, né? Não aquele respeito humano que respeita o pecado alheio simplesmente, né? Mas aquele tipo de respeito que realmente faz com que nós nos consideremos pecadores antes de apontar para o outro. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que manter e o canal está aqui para isso. Não foi omitido também no primeiro vídeo que esse trabalho ele acabou sendo uma oportunidade de verificar certos princípios norteadores do gnosticismo cristão contemporâneo, predicado por Samael A1VO, ou Mestre Samael, como ele é considerado. Desde o primeiro vídeo eu coloquei que é assim e vai continuar sendo assim, porque a gente vê que os princípios dos princípios do gnosticismo contemporâneo estão aqui, estão na obra de Santa Edegada, mesmo que ela tenha sido uma monja ligada a uma vertente religiosa apenas, enquanto o gnosticismo contemporâneo ele abre a possibilidade para que as diversas religiões tenham um mesmo fundamento. Tá? Isso é extremamente polêmico, né? Não é à toa que o gnosticismo contemporâneo, por muitos, é considerado como a seita mais perigosa da história. E a gente vai fazer hoje, né,
com esse preâmbulo aqui, a gente está iniciando justamente uma conexão entre essa obra e a obra do mestre Samael Aun Weor nos seus princípios, porque é de extrema importância para mim que isso seja feito, para que a gente não perca o fio da meada do nosso trabalho e que cada um compreenda de onde a gente faz algumas conexões ao longo da obra. Tá? Então é importante que isso seja feito e isso seja clareado. Tá? Não pode deixar de ter esse esclarecimento. Então a gente vai iniciar, na verdade, como a gente já apresentou os fundamentos da medicina de Santo Edegado de Bingen, com algumas introduções, né? Eu quero situar vocês onde a gente está no nosso estudo e depois iniciar uma jornada, né, de conhecimento aqui agora, onde a gente vai fazer uma ponte entre a obra do mestre Samael Aun Weor e a obra de Santo Edegado de Bingen, para mostrar alguns fundamentos práticos que eu encontrei nas duas vertentes, né, do conhecimento e que faz com que elas sejam muito semelhantes nesse sentido absolutamente prático. Então, nosso livro ele vai ter, né, aquela parte que todo livro tem, né, a dedicatória, o agradecimento, o prólogo, né, e aí vem a introdução que está na página 16. E essa introdução ela é dividida em algumas partes, né? Então a primeira parte é uma medicina para o nosso tempo. Nós falamos sobre isso, como que a medicina de Santo Edegado ela parece ter sido escrita para o tempo que nós vivemos, uma medicina extremamente revolucionária para um tempo que necessita de revolução, né, espiritual. E o Edegado von Bingen e sua obra, falamos um pouco da sua vida e obra também, né? Como que ela tem a sua obra dita como inspirada pelo Espírito Santo, como o monge Volmar foi quem transcreveu, como que ela ficava em transe para ditar as obras. Falamos de algumas dessas obras, né? E um pouco da vida dela, né? E alguns conceitos básicos. E aí entra a medicina de Santo Edegado, né? Então, a medicina de Santo Edegado aqui, nessa parte a gente vai primeiro esclarecer a originalidade, nós dissemos isso, é uma medicina cristã, não pode ser descaracterizada. Ela é católica no sentido que preserva os fundamentos doutrinários católicos. Dissemos também que em alguns pontos ela é uma coisa exótica, né? Que eu diria que não é que ela não é católica, mas que a gente não costuma ver algumas dessas opiniões ou desses conhecimentos sendo predicados no meio católico, mas que isso não descaracteriza como católico, né, já que ela era uma monja católica e nunca se descaracterizou como outra coisa. Falamos também, né, de alguns conceitos básicos, algumas associações entre a medicina dela e outras formas de medicina, né, na humanidade, e sobre o fato dela ser uma medicina autêntica, uma doutrina médica autêntica. Essa aqui é a de Santo Edegado de Bingen, né? E que, com certeza, ela é uma das grandes mestras da medicina universal da história. Falamos da medicina natural nas Américas, que é outro tópico, né? Que a gente teve que tocar, sobre a proximidade entre o que Santo Edegado fazia e o que muitos dos primeiros curandeiros faziam na nossa América, uma América que é muito sofrida e que teve uma influência entre múltiplos povos, né, mas que preservou durante séculos certos princípios muito próximos ao que Santo Edegado trabalha na sua medicina. E também os objetivos práticos desse livro, né? A gente coloca que é a prática, né? Parece redundante, mas os objetivos práticos do livro são a prática da medicina de Santo Edegado, por isso a gente fez uma síntese. Essa síntese esclarecedora, que apesar de ter feito analogias com a doutrina gnóstica contemporânea, predicada por Samael Aun Weor, da mesma maneira que ela era católica, isso não impede que a gente faça
pratica a medicina dela. Qualquer interface que essa medicina super complexa faça com qualquer outra doutrina não impede que ela seja praticada, já que os princípios estão aqui apontados e, como eu disse, as referências estão aqui. Leiam, estudem, procurem e verão que o esforço em passar esses princípios conceituais, ele foi um esforço real, legítimo, né? Disso eu creio que não dá para eu ser acusado, né, de falsidade com relação aos conceitos. Então a gente espera, né, aqui nos objetivos práticos desse livro, que a gente toque o coração das pessoas para que elas possam pesquisar e praticar. De fato é isso, né? Que a gente colocou no vídeo anterior, justamente isso, que nenhum sistema desse calibre pode ser intelectualizado, ele tem que ser praticado ou não praticado. Então, humildade nesse momento, tá? Eu não sei de uma coisa, então eu falo com muito cuidado sobre o que eu não sei, ou eu sei de uma coisa, eu pratico, então eu posso falar, ou eu posso simplesmente, isso aqui me tocou, eu vou praticar para entender melhor, né? As referências bibliográficas e esquema de organização do livro, nós já fizemos isso também, que são, eu li várias obras, mas a gente pegou aquelas que são legitimamente ligadas à medicina, que é o livro de medicina simples, que depois foi dividido em duas partes, uma com a matéria médica, que são os insumos, que é o Física, né, o livro da medicina simples, propriamente dito, e o Liber Causae et Natura. Liber Causa et Natura, é assim, escreve Causae et Naturae, que é o livro das causas e remédios das enfermidades, que se trata da doutrina médica mesmo, propriamente dita, né? Então, é esse livro que trata unicamente sobre a medicina, é o que nós vamos tratar, muito embora a gente viu que a obra inteira de Santo Degada é a medicina dela, é indissociável, mas a gente está puxando para uma coisa só, para um tema específico, porque ela era musicista, compunha, né, obras de teatro, tem o Ordo Virtutum, né, que é música e teatro ao mesmo tempo, tem língua, ela criou uma língua diferente, e ela trabalhava com a perspectiva das profecias, então assim, é muito complexa a obra dela. Não dá para tratar em alguns momentos se a gente não der uma organizada, sistematizada, para poder compreender isso melhor. E aí, nessa parte do livro, que já está na página 54, a gente faz uma divisão, né, do livro, Liber Causa et Natura, que é a divisão do livro para que os leitores possam estudar, tipo um guiazinho de estudo sobre o que cada parte desse livro contempla, para que o leitor, na hora que pegar a obra original, entender mais ou menos o que está escrito. Então, a primeira parte do livro de Santo Degado de Bindi, o Liber Causa et Natura, é a criação e seu influxo no ser humano, que ela vai falar da criação do mundo e a relação do ser humano com esse mundo, com essa cosmogonia e essa cosmologia toda. A parte 2 são secreções internas, procriação, homens e mulheres. Então ela vai falar de sexualidade humana, vai falar do desdobramento dos 4 elementos, que são terra, fogo, ar e água, né, dentro da constituição do universo e do ser humano. E vai falar das secreções internas, vai falar dos órgãos internos, da fisiologia e da anatomia em geral, como funciona o ser humano, o corpo, né? E a psique humana e também a espiritualidade. Depois tem uma parte 3, que é os remédios, então ela vai lançar algumas fórmulas, né? E a parte 4, que é menor, a menor é a terceira, na verdade, a quarta, que é mais remédios, na verdade é maior do que a terceira, onde ela vai falar de mais e mais remédios e vai falar sobre alguns aspectos psicológicos, né, nas enfermidades, ligados a alguns pecados, e sobre as influências lunares também, né? É muito interessante isso que ela vai colocar. A parte 5 final é sinais de vida e de morte, onde Santo Degada vai falar realmente os sinais clínicos que denotam que a pessoa tem saúde ou que ela
é doente e, sendo doente, se ela está próxima de morrer ou se ela ainda tem vitalidade suficiente para desenvolver. Terminando isso, página 56, a gente entra no capítulo 1, que é a página 57, que é a criação do mundo, a criação do ser humano. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Então aqui, exatamente na página 56, é que a gente encerrou o nosso trabalho inicial com a introdução e no próximo vídeo em diante a gente parte da 57 para frente, onde a gente vai falar realmente da doutrina médica dela e vocês vão poder já começar a refletir para poder praticar, tá? Então eu disse que eu ia fazer uma associação entre a medicina de Santa Edegada, de Bindi, e a doutrina gnóstica cristã de Mestre Samael Aunveó, tá? É muito importante isso porque, primeiramente, com uma certa tristeza, eu coloco que não é à toa que o gnosticismo contemporâneo acabou sendo considerado como uma seita muito perigosa por dois motivos. O primeiro deles por conta do próprio fanatismo, da incompreensão, da falta de humildade e autoconhecimento dos próprios praticantes do movimento gnóstico contemporâneo. Eu sinto muito em dizer isso, inclusive eu mesmo já dei muitos falsos testemunhos disso. É uma doutrina muito difícil da gente compreender no estado em que a gente encontra. A humanidade está muito complicada, muito degenerada, e eu tive que viver isso na pele. Eu tive que testar na minha própria pele que o conhecimento para os porcos gera destruição, né, ou autodestruição, e que a gente tem que ter um coração purificado para poder começar a compreender algumas coisas. Então foi muito sofrido. Isso para mim, eu creio que é muito sofrido para muitas pessoas que hoje estão buscando luz, estão buscando conhecimento, e uma autêntica revelação espiritual íntima. Isso é muito complexo. Então aconteceu isso, e eu não posso pôr pano quente, porque aconteceram coisas muito graves e ainda andam acontecendo. Não é à toa que o movimento gnóstico cristão ele tomou uma proporção internacional, mas ao mesmo tempo hoje a gente quase não consegue se comunicar. É mais fácil hoje um praticante do movimento gnóstico cristão universal discutir sobre o conhecimento com outras religiões, outros religiosos abertos do que dentro do próprio movimento. Isso é uma verdade incontestável. Quem quiser aí for gnóstico e quiser me falar a sua experiência ou me desmentir, estou aberto, mas não é o que eu tenho visto diferente disso, né? Eu não tenho visto as pessoas dando as mãos para tentar fazer algo prático. Existiu muito delírio, né? Existiu muita propagação de ideias e práticas que não eram praticadas e ideias que não eram bem meditadas e bem refletidas, então houve muita incoerência. Mas é o mundo que nós estamos. Eu não acho que seria diferente se fosse em outra época, nos seus fundamentos, assim, porque sempre houve essa incompreensão geral entre as pessoas, mas eu acho que o momento hoje ele é particularmente perigoso, particularmente confuso. As enfermidades mentais tomam 100% da população. Quem disser o contrário, com certeza é um hipócrita. Sinto em dizer, mas é assim. Nós estamos, na verdade, tentando nos desvencilhar. Não tem ninguém purificado aqui tentando evitar o mal. Eu não vejo dessa forma, pelo que eu tenho visto aí. Na verdade, o que a gente está tentando é tirar a nossa pele e isso vai sangrar, vai doer. Então, esse lado do gnosticismo é uma coisa que me fez sofrer muito, ainda me faz sofrer, mas que eu vejo que deve ser transcendido também dentre os praticantes do gnosticismo contemporâneo, para que a gente continue o nosso caminho, tentando amadurecer o que nos foi dito, o que nos foi revelado, e que a gente possa praticar isso com maior responsabilidade. O outro lado também me entristece, é a incompreensão de pessoas que não se aprofundam no que estudam acerca do gnosticismo contemporâneo, muitas vezes movidos por um fanatismo dentro das suas próprias doutrinas religiosas, e que falam coisas que eu
reflito e muitas vezes eu vejo algumas dessas figuras, ou via, já não me preocupo mais com isso, mas eu me preocupei uma certa época, e por razão, porque eu queria entender, inclusive, as falhas dentro do movimento, mas eu via muita coisa banal, sabe? De algumas pessoas que criticam, banal, que eu falo banal, mas banal mesmo, umas coisas assim que... Nossa, mas isso aqui tinha que ter uma compreensão um pouco mais madura, parece que é uma imaturidade para entender. Em outros momentos eu vejo uma certa má-fé fanática mesmo, né? Você tem sempre aquela má-fé de derrubar o que é do outro para engrandecer o meu mesmo, que me revela um certo, né, um complexo de inferioridade, né, ou uma insegurança muito grande por não viver exatamente aquilo que prega, então tem que atacar o próximo. Isso é uma coisa psicologicamente muito comum de se observar, né? E também a falta de conhecimento, de fato, conhecimento, sabe? Assim, todos nós temos o direito a não conhecer. O que eu acho que é difícil é a gente defender o direito de, não conhecendo, fingir que conhece e atacar o que não conhece, né? Eu acho que esse aí é um drama difícil de se resolver na vida cotidiana. Nós, como seres humanos mesmo, nós estamos sempre cometendo esses prejuízos, né? Esses preconceitos, e sempre quebrando a cara, né? E aqueles que querem despertar espiritualmente têm que aproveitar esses momentos onde a gente quebra a cara para baixar e falar, olha, realmente eu não sei, vou compreender melhor, ou simplesmente, olha, eu não sei, eu não quero compreender, mas também não vou criticar. Já é uma honestidade aí, né? Mas fato é que eu conheci o movimento gnóstico mais ou menos na mesma época que eu conheci Santo Hildegard, né? Foi muito curioso, porque coincidiu. Coincidiu de eu começar a ser instruído, né, no conhecimento gnóstico do mestre Samael Aun Weor, num grupo eclético, como a gente vê muito, né? E nesse grupo tinha um companheiro que ele tinha as músicas de Santo Hildegard e todo mundo apaixonou por aquilo e ficava escutando, e era a época de copiar CD, né? Então todo mundo trazia as cópias dos CDs de Santo Hildegard, né? E a gente escutava aquilo e, meu Deus, isso aqui veio de que mundo que veio isso? E é uma coisa impressionante a música dela. Mas na época, 2007 para 2008, não havia uma internet onde você tinha um acesso a conhecimento tão grande, e as obras dela não estavam à nossa disposição. Né? O pouco de internet que a gente pesquisava e não havia, parecia uma coisa meio que fora do mundo mesmo. Tá, fiquei sabendo que ela era uma médica, né? Na época, através, não sei se foi Wikipédia, alguma coisa assim, a gente viu que ela era médica mesmo, vimos os documentos, eu falo vimos porque tinha um outro companheiro estudando isso, as obras que ela tinha escrito, e eu quis ter, mas não tinha como arrumar. Sempre ficou aquela pulga atrás da orelha. Nossa, o que seria? Porque a minha proximidade com as medicinas clássicas de diferentes povos sempre foi muito forte, né? Associada a essa necessidade de entender como o ser humano funciona. Né? Então, até mesmo na faculdade de psicologia, onde eu estudei, eu já dava os meus pulos para diferentes pontos de vista, de culturas diferentes, para entender como o ser humano funciona para essas culturas da antiguidade. E sempre caía na questão médica, né? Porque cada cultura antiga tinha uma noção diferente do que é o ser humano, o que é o corpo humano, como que é a sua própria cosmologia, aquilo sempre me chamava atenção. E eu gostaria de estudar a medicina de Santo Hildegard, né? De verdade. Então, aquilo era algo importante, mas eu não conseguia ter acesso. Passados alguns anos, meados de 2011 para 2012, eu voltei a pesquisar sobre ela, aquela coisa, mas também não achei as obras ainda. Esqueci aquilo, continuei praticando a medicina tradicional chinesa, estudando, que eu gosto muito, né, no meu canto e aprofundando naquilo. Comecei a adentrar, como eu disse, né, em pesquisas ligadas também à medicina popular brasileira, né, de onde eu fui convidado a participar de um estudo etnomédico acerca
de como algumas populações funcionavam para fins realmente medicinais, né? Eu fui orientado por profissionais de saúde, do SUS, no caso. A gente entrou em contato, fizemos essa triangulação entre população, SUS e profissionais que pesquisam, profissionais livres, né, de pesquisa livre. E aí eu fui arrecadando isso, né, esses estudos, até que aconteceu a história que eu já narrei, daquela moça numa das comunidades rurais, me chamou a atenção sobre a falibilidade da medicina popular, né, e que a gente deveria buscar outras alternativas, e eu adequei, tem a medicina da Santo Edgardo, agora é a hora, será que tem? Acessei a internet, muitos livros dela, já em PDF, em várias línguas, porque também, no meu entendimento, em 2012, no momento em que ela vira uma das 4 únicas doutoras da igreja, ela ganha uma certa notoriedade e as pessoas começam a se sentir mais tranquilas, né, em lançar a obra dela, por motivos também já expostos. Ela sempre foi confundida com coisas bruxescas, né? Então eu creio que isso deu um impulsionamento. Então agora ela é doutora, acabou, e aí começaram a fazer isso, né? Comunidades católicas e cientistas também começaram a interessar mais, e estamos aqui hoje falando com vocês. Mas o que acontece? Durante esse período todo eu também me aprofundei na doutrina gnóstica, que tem a sua medicina, tem a sua descrição de medicina. Existe a medicina gnóstica, tem seus livros fundamentais, seus conceitos fundamentais sobre o corpo, a cosmogonia, a cosmologia, o ser humano nisso tudo, certas matérias médicas, né? Inclusive tem muitas coisas parecidas com relação aos 4 elementos da natureza, a questão de que o Espírito é quem cura, o Espírito Santo é quem cura, né? É algo também muito típico das 2 formas de medicina. E a gente vai entendendo também essa mediação entre a natureza e a ciência, né? A ciência tendo a natureza como fundamento para as suas pesquisas, né? E que não fique uma coisa totalmente humanizada, narcisisticamente humanizada como está hoje, né? Onde um sistema médico, inclusive, ele é capaz de banir as relações naturais para formar estratégias que estão mais ligados a grandes corporações do que necessariamente às forças da natureza. Essa é a tragédia que a gente está vivendo, né? Então, essa associação entre a medicina gnóstica e a medicina de Santo Edgardo de Bingen é muito clara, né? Existem vários textos gnósticos que tratam de medicina, né, escritos por Samael Aun Weor, que vão tratar sobre essa questão de como a medicina, isso já entre as décadas de 50 e 70 que ele escreveu, estava sendo cada vez mais tomada por grandes corporações e por essa ânsia de poder daqueles que gerem essa forma médica que a gente está hoje, que já deixou até de ser científica no meu ponto de vista, né? Eu acho que futuramente nós vamos tratar disso de uma maneira científica, né? Como que essa medicina atual ela já se tornou anticientífica, né? Ela já não vê os fatos, né? E existem questões muito graves ligadas a isso. Quem convive no meio da ciência sabe disso, né? Que a ciência ela está buscando ser feita, enquanto as grandes corporações não estão deixando a ciência ser feita, né? Existem hoje brilhantes cientistas, uma ciência avançadíssima, mas que está levando rasteira por todos os lados, porque grandes corporações querem sobreviver com seus jogos de poder. Então, essa é uma coisa muito importante a ser colocada, mesmo porque Santo Edgardo, na época, de uma forma ou de outra, já fazia esse trabalho. As grandes corporações eram outras, né? Eram certos reinados, eram certos impérios. Inclusive, ela chegou a brigar com o imperador, de quem ela era conselheira, porque ele fez uma bobagem que ela não queria, né? E ela falou das consequências e ele não aceitou aquilo muito bem. Imagine, um imperador homem na Idade Média sendo questionado por uma mulher. Fato é que ela já questionava as grandes corporações de sua época, inclusive dentro
a sua própria religião, que era uma grande corporação na época. Né? Ela vai apontar vários erros. Né? E foi perseguida muito por isso também. Então, eu vejo uma proximidade muito grande entre essas duas maneiras de ver a medicina, que aproximam elas demais, né? Mas o que mais me chamou a atenção foram fundamentos dos fundamentos dos fundamentos, sabe? Porque vocês que estão me assistindo aí, eu quero revelar uma coisa que eu descobri e que é muito interessante para o estudo de matérias complexas. A gente necessita fazer uma redução aos seus princípios básicos em cada tipo diferente de conhecimento que a gente faz, que a gente trabalha, para que a gente tenha esses elementos como fundamento e que a gente aproxime cada vez mais da verdade e se previna de se perder nas diversas ramificações. Por quê? Quando a gente pega estudos que levam em consideração matérias de alta complexidade significam muitas variáveis no mesmo lugar. E de repente aquilo dá link com várias coisas, vários outros assuntos. Isso é uma coisa típica da nossa época, na verdade. Isso é uma coisa muito, e é até louvável, valorável, realmente. Como que a gente consegue fazer links com vários tipos de conhecimento? O problema é que atualmente o que a gente está perdendo? A gente está perdendo o cerne. Nós estamos perdendo a capacidade de redução desse conhecimento ao seu fundamento. Então os links estão tomando toda a energia do processo de pesquisa, de análise, de maneira que às vezes vai se confundindo. E aí, se perdendo o cerne, você já não sabe do que você está falando. E aí você cai num espaço muito conveniente para a nossa mente, que é o espaço onde tudo pode, mas onde eu não me responsabilizo por nada. Então, por exemplo, um fenômeno contemporâneo está sendo o uso da física quântica, da teoria da física quântica, para afirmar questões espirituais ou científicas que não, são não usuais, ou para fazer links entre diferentes formas de ver o mundo. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque se nasceu uma doutrina nova, né, ou que muitos chamam realmente de uma teoria científica, mas que pode ser visto como doutrina também, se a gente for colocar que aqueles que praticam ou estudam aquilo, eles vão passar aquilo para frente com um furor que quem participa da ciência sabe que esses paradigmas são defendidos quase ou mais até do que certas doutrinas religiosas. É importante que se isso apareceu na história da humanidade nesse momento, isso faça parte do pop mesmo, isso chegue para que a gente tenha algum uso disso. O problema é que a maioria esmagadora das pessoas, dos estudos feitos por essas pessoas que usam a teoria quântica, elas são voltadas para uma prostituição da própria teoria. Porque não vai no cerne, vai naquilo que é espetaculoso, naquilo que está ali na vista, mas que ainda não foi para o coração. É algo que ainda não foi perfeitamente meditado em cima. Então aí soa como, não só soa como, mas gera muito transtorno porque é charlatanismo. Né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente pode citar as coisas, mas eu não aconselharia a gente pegar essas ramificações do conhecimento que dão ibope no YouTube, né? no Instagram, que faz você vender livro e às vezes vender para aquelas pessoas que estão em volta de você, o seu clubinho ali, mas que é uma coisa inútil. No fim das contas, você não está tratando do cerne. Então, quando eu fui no cerne, tanto do conhecimento gnóstico como do conhecimento de Santo Agredado, eu achei três aspectos muito interessantes. Tá? A doutrina gnóstica, cristã, contemporânea, ela vai se basear nos três fatores da revolução da consciência. Porque assim como qualquer doutrina complexa, né, a doutrina gnóstica cristã, ela tem um sem fim de possibilidades. Mesmo porque ela vai buscar fazer uma síntese dos princípios religiosos. Então,
das doutrinas espirituais também. Então, ela vai fazer o tempo inteiro comparações entre diferentes culturas e diferentes povos para mostrar essa similaridade, essa similitude entre diferentes conceitos e diferentes práticas. Isso é muito difícil de ser feito e quando é feito você tem que falar sobre muitas nuances, inclusive sobre certas diferenças também. Então, na hora que a gente vai pegar os mais de 70 livros escritos pelo mestre Samael Aun Weor, você vai achar estudos acerca de assuntos tão diversos como medicina natural e extraterrestre, por exemplo. Né? Ou então manifestações de seres da natureza, que são conscientes, que algumas religiões poderiam chamar de anjos, até sobre como a política deveria acontecer para que uma população não se arruíne. Isso tudo está dentro da obra. Né? Então, assim, são coisas muito diversas que se a gente não buscar os fundamentos básicos, fica muito difícil da gente praticar e a gente vê as aberrações aí que a gente tem visto e que, como eu digo, até eu mesmo já pratiquei, né? Até entender que espiritualidade não é oba-oba. Né? Então, o que acontece? Toda a obra gnóstica, no meu ponto de vista, ela deve ser reduzida aos 3 fatores da revolução da consciência. Isso é um princípio. E eu vou explicar esses 3 fatores da revolução da consciência para que a gente ligue isso à medicina de Santo Degado e a importância dessa comparação para a gente praticar. Os 3 fatores da revolução da consciência, segundo Samael Aun Weor, é a síntese do que para ele é o conhecimento de Jesus Cristo. Então, os 3 fatores da revolução da consciência acontecem quando Jesus, nos seus evangelhos, vai falar: negue-te a ti mesmo, abandone, pegue tua cruz e me siga. Então, negue-te a ti mesmo, pegue tua cruz e me siga. São 3 fatores. Segundo o mestre Samael Aun Weor, isso é o princípio dos princípios do que Jesus queria ensinar. Tá? E aí ele vai chamar isso de os 3 fatores da revolução da consciência. Por quê? Para o mestre Samael Aun Weor, Jesus Cristo, ele é Deus encarnado no ser humano. Certo? Até aí, nada de diferente. Deus encarnou num ser humano. Por isso ele é chamado de o Filho do Homem na Bíblia. Por quê? Porque ele nasce de dentro de um homem, né, que tem uma personalidade, que tem uma personalidade, vou colocar entre aspas, dentro dos conceitos gnósticos. É uma personalidade que tem início, meio e fim dentro de uma vida humana, que é Jesus. Agora, Cristo em Jesus é outra coisa. Cristo é um princípio espiritual. Ou talvez, né, no entendimento gnóstico, nem espiritual. É um princípio que dá origem até ao espiritual. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Cristo é uma dessas pessoas supra-espirituais. Né? Então Cristo é essa segunda pessoa. Né? É aquele que é o Filho. Se ele encarnou-se em um ser humano, aquele ser humano, ele deixa de ser um ser humano comum. Ele passa a ser um ser humano Deus. Porém, existe aquele paradoxo, né, que o cristianismo sempre lidou com ele, que é também o outro lado da moeda. Não é só um ser humano Deus, mas é também um Deus humano. Então, é muito difícil eu falar disso agora, no espaço que a gente tem, no tempo que a gente tem e no tema que a gente tem que tratar. Mas o fato é, dentro da doutrina gnóstica cristã contemporânea, Cristo pode se encarnar dentro de um ser humano. Isso é um fato, isso é uma realidade. Ele não só pode se encarnar, como ele deveria estar encarnando em cada um de nós. E é aí que nascem muitas polêmicas, porque dentro do cristianismo gnóstico contemporâneo, Cristo, como ele é um princípio dos princípios ali, né, de tudo que existe, do que é espiritual, do que é material, seja lá qual palavra a gente use para falar das manifestações, dos fenômenos, das manifestações que existem no universo,
ele está dentro de nós. E isso foi dito pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, que o reino está dentro de nós. Então, ele ainda completa dizendo, né, que a gente poderia fazer mais do que ele faz se a gente tivesse a fé. Então, ele abre a possibilidade não só de fazer como ele, mas de fazer mais. Não sei nem o que seria isso, né, diante do que ele fez. Mas ele mesmo coloca isso nos evangelhos, então, disso vai se partir a premissa de que é possível que o Cristo encarne em cada um de nós. E para o cristianismo gnóstico contemporâneo é necessário que isso aconteça. Então, o cristianismo gnóstico contemporâneo ele vai trazer o Cristo como uma possibilidade real, né, onde o ser humano pode se tornar Deus. Isso não quer dizer que esse ser humano vai ser Deus na sua onipotência. Esse é um dos grandes paradoxos, mas é necessário colocar isso. Isso causa muita confusão, porque muitas pessoas vão acusar, né, o gnosticismo de ser uma religião que vai fazer com que o ser humano seja Deus. E aí você tira Deus do lugar dele, aí um blá 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 que a gente não consegue entender, porque não se aprofunda na matéria em questão. Mestre Samael nunca disse que um ser humano vai ser Deus. Vai dizer que nós vamos ser um com Deus e que isso é possível e que é necessário fazer isso, né? Então, vão ter alguns procedimentos para que isso possa acontecer, mas os fundamentos para que isso possa acontecer, os fundamentos práticos, são os 3 fatores da revolução da consciência. Né? Então, em síntese, toda a bagunça que o gnosticismo contemporâneo virou, no meu entendimento, tem a ver com o fato de que as pessoas ali dentro começaram a se entreter muito legalzinho com os conceitos paralelos, com as ramificações do conhecimento, sem se ater aos 3 fatores da revolução da consciência. Por quê? Abandona-te a ti mesmo, pegue tua cruz e me siga, é algo muito difícil de ser realizado. Então eu entendo como que a gente vai saindo pela tangente e começa a viver uma espécie de gnosticismo cosplay, né? Cosplay é quando o sujeito ele entra numa historinha, né? Numa história qualquer, numa narrativa qualquer, e ele acha que ele é um personagem daquilo, e ele veste com aquele personagem, e aí você vê uma menina vestida de ET, mas você sabe que é uma menina vestida de ET, ela não é um ET, mas ela se acha um ET, né? Então isso aconteceu muito, né? Esse gnosticismo cosplay, né? As pessoas começam a se apegar muito a algumas ramificações do conhecimento, fazem disso uma caricatura e acabam escravos daquela caricatura, começam a idolatrar aquela caricatura. Isso é muito sério, porque a gente perde os 3 princípios, que são os 3 fatores da revolução da consciência. O que eu falei aqui até agora é que para que o Cristo se encarne no ser humano, de acordo com o gnosticismo do Mestre Samael Aun Weor, é que ele cumpra com a tarefa de ir até o fim de sua existência, e isso também é bem colocado lá, que o fim da existência é variável de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas cuja existência é só terrena, a pessoa ela acha que ela está ali, ela só está pegada ali. Tem outras possibilidades para essa consciência, né? Tem outras possibilidades para o que a gente chamaria de existência. Mas o que acontece é que, se você, indiferentemente do que seja essa existência, você dedicar toda a sua vida a trabalhar para praticar e fazer carne os 3 fatores da revolução da consciência, você prepara o caminho para que o Cristo possa manifestar no ser humano. Esses 3 fatores da revolução da consciência são, mais uma vez, abandona-te a ti mesmo. Esse primeiro fator da revolução da consciência quer dizer o seguinte, que nós devemos abandonar todos os egoísmos que se manifestam em nós a partir de suas múltiplas maneiras de se apresentar.
Numa outra linguagem, poderia ser que a gente deveria abandonar todas as nossas obsessões psíquicas, né? Que são esses elementos que causam cegueira, que causam apegos, que causam idolatrias, né? Então a gente chega num outro conceito, poderia ser, a gente deveria abandonar todas as nossas idolatrias, ou a gente deveria abandonar todos os nossos pecados, deveríamos abandonar todas as nossas loucuras mentais, emocionais, ou comportamentais, psicopatologias. Tem várias formas de falar. O fato é que existe algo tenebroso que atrapalha o projeto divino em nós, que nos afastou do projeto divino. Né? Então, o primeiro fator que Jesus Cristo fala, que é abandona-te a ti mesmo, é que a gente deve abandonar aquilo que a gente chama de eu. Né? Aquilo que nos escraviza em vários conceitos, preconceitos e coisas diversas, estados de humor, que é fruto da nossa ignorância acerca do que nós somos de verdade. O segundo fator, né, de revolução da consciência é pegue tua cruz. Pegar a cruz é viver a castidade científica. Tá? Castidade científica. Isso para Samael A1VO. A castidade científica para ele é você viver a sexualidade da maneira mais próxima como o princípio espiritual vive. Porque, segundo ele, nosso mundo, assim como todos os seres que se apresentam, são formados através da energia sexual. Então, a própria divindade máxima, ela converteu ou derramou sua energia sexual na criação. Mas como tudo está dentro né, desse princípio espiritual último, vou usar um termo aqui, mas é difícil de usar um termo para isso, porque é uma coisa que não tem nome, mas esse princípio espiritual último, como tudo está dentro dele, então ele verteu essa energia não fora de si, mas dentro de si mesmo. Vamos colocar assim. Então ele não perdeu energia. Partindo desse pressuposto, nós também deveríamos não perder a energia com o mundo, mas trazer a energia para dentro e para cima. Né? E isso tem um sentido que não é simbólico, é um sentido prático. Então a interpretação do mestre Samael é de que carregar a cruz significa a cruz, que são dois paus, um masculino, né, e um feminino, o céu e a terra, que se cruzam, são dois princípios sexuais, o masculino e o feminino, que vão gerar tudo que existe dentro da criação, e que isso deve ser vivido de uma maneira diferente, só que o ser humano não vive isso da maneira correta. O ser humano, ele fornica, né, do termo fornicare, que significa apagar o fogo santo, do latim. Então essa fornicação, ela nos afasta de Deus, porque a gente deixa de imitar a Deus no seu processo de criação e começa a imitar aquele que vai contra Deus, ou aquele que nega Deus, a sombra de Deus, né? O diabo, que é o egoísmo dentro de nós. Com isso, nós temos o terceiro fator da revolução da consciência, que é: me siga. Jesus Cristo foi para onde? Jesus Cristo foi para a realização suprema, onde ele se sacrificou pela humanidade. O sacrifício pela humanidade significa levar às últimas consequências o retorno a Deus. Porque como a humanidade é pecadora, ela vai perseguir aquele que realmente está retornando a Deus. Isso é uma consequência natural, não deveria ser, mas no estado que a gente está, acabou sendo natural, mas não é uma coisa natural. Eu quero que vocês entendam isso muito bem. Mas fica impossível
não ser perseguido de alguma forma pelas forças que manipulam a humanidade, que estão dentro da humanidade, que está dentro de cada um de nós. Então Jesus Cristo, ao vivenciar o seu caminho rumo à liberdade total, que é o que ele promete, ele faz um auto-sacrifício. Né? E segundo o mestre Samael Alveor, é necessário que alguém se sacrifique pela humanidade para retornar para Deus. Não devemos entender isso como uma coisinha boba, do tipo, vou ajudar as pessoas, aquela coisa meio, né, meio puritana e meio beatífica, assim, né, uma coisa meio salvador do universo, né, porque geralmente isso aí acontece muito, onde as pessoas se tornam muito narcisistas mesmo e acham que devem salvar o mundo e começam a fazer as coisas como se aquilo fosse para Deus, e na maioria das vezes é puro egoísmo, é pura ilusão. Né? Na grande maioria das vezes, infelizmente. É necessário uma entrega muito dolorosa, e isso é muito íntimo. Né? Então, os 3 fatores da revolução, em síntese, seria: abandona-te a ti mesmo, elimine seu egoísmo. Pegue tua cruz viva a castidade científica. Me siga, sacrifique-se pela humanidade. O que isso tem a ver com Santa Edegada? Eu comecei estudando os textos dela unicamente para fazer uma transposição de uma doutrina médica para uma comunidade rural. Mas com o que eu me deparo quando eu leio a doutrina médica dela? Em síntese, eu me deparo com os 3 fatores da revolução da consciência. E eu quase caí duro para trás quando eu comecei a estudar. Porque de início ela já vai falar que a causa da enfermidade humana é o pecado original. E numa exatidão matemática, o conceito dela de pecado original é o mesmo que o mestre Samael Alveor coloca nos seus livros, particularmente no Matrimônio Perfeito, mas também em toda a sua obra ele vai falar isso muito, que é a perda da substância seminal no primeiro ato de Adão. Então a queda do paraíso, o pecado original e a origem das enfermidades, segundo Santa Edegada, pasmem, está no primeiro ato de derramamento seminal. E nós vamos falar disso no próximo capítulo, quando a gente, né, que é o capítulo 1, na verdade, no próximo vídeo, que é a criação do mundo, a criação do ser humano. A gente já vai colocar algumas questões aqui, tá? Mas principalmente nós vamos ver isso nos capítulos posteriores. Se eu não me engano aqui, vou olhar aqui no livro, vou colar o capítulo 3, que é a queda de Lúcifer e as enfermidades. Nesse capítulo a gente vai falar mais. Porque segundo Santa Edegada, o pecado de Adão e Eva é um pecado sexual. Eles saem do paraíso justamente por desobedecer à ordem de Deus, que nunca nos foi esclarecido, mas que ela nos esclarece, que é a ordem de preservar a castidade. É a ordem de viver com sangue de Adão, vou colocar entre aspas, que é o que ela fala. O sangue de Adão ficava dentro dele. E o sangue de Adão tornava seu corpo radiante como o sol. No momento em que ele cai, que é o que ela coloca, ele expulsa o seu sêmen, fazendo com que o seu sangue, que antes era puro, se verta como uma espuma venenosa que vai gerar os filhos de Adão. Fecha aspas. É isso que ela vai falar. Então, o que ela está falando? Que o sangue de Adão, que a gente vai ver a natureza do sangue durante os nossos estudos aqui, vocês vão entender por que isso tem uma relação com o sêmen. O sangue
ele é uma expressão da alma, enquanto uma mistura entre o ar e o fogo sagrados. De acordo com Santo Degada, Deus soprou sobre Adão e esse sopro tinha ardor, tinha o fogo do Espírito, e isso fez com que o sangue se movimentasse. Então o sangue em si era essa substância criadora divina dentro do corpo. Quando ele se verte nessa espuma venenosa, como ela coloca, que sai do corpo e que vai gerar os filhos de Adão, significa que o Adão ele entrou num tipo diferente de relacionamento com a sua libido. Né? E ela vai falar desse ardor sexual, né, durante a sua obra direto, e como ele prejudica o ser humano, causa adoecimentos, causa loucuras, e ele é o pecado original. E quando eu li isso, eu falei, não, mas peraí, calma, vamos estudar isso direito, talvez não tenha nada a ver com a doutrina gnóstica, que eu já conheço, né? Talvez não seja bem isso, ainda mais que ela é católica, medieval, vamos lá, né? Tá aqui no livro, mas vamos ver. Quando eu fui ler o Liber Causa et Natura inteiro, eu vi que isso aparece em várias partes do texto. E sempre aparece com uma conexão ou uma coerência gigantesca dentro da narrativa que ela coloca, onde está inserida a queda, que por sua vez é a origem das enfermidades. E isso não tem como a gente fugir desse tema. Porque eu fiquei pensando, tá, mas como tratar isso sem gerar escândalo nas pessoas que são religiosas? Tá, porque o gnóstico ele já está acostumado com esse tipo de assunto, ele já sabe que é isso, né? Então, por mais que ele seja atacado, ele já entendeu isso. Agora, e como tratar de um assunto que envolve uma santa de uma religião sem gerar um conflito além do que já é gerado? E a minha conclusão é que, diante dessa preocupação, eu tive que me render para o exercício da medicina dela. Por quê? Se você não considera, dentro de um sistema médico, agora vamos falar de ciência, vamos falar de aplicação de medicina clássica ou de medicina no geral, inclusive a medicina com base alopática. Se você não compreende os aspectos fundamentais sobre o que é a cosmologia, que é como o mundo foi criado, a cosmogonia, que é como o mundo foi criado, a cosmologia, que é como esse mundo funciona, o ser humano dentro dessa cosmologia e como o ser humano funciona ou não funciona, que é o outro aspecto, onde vem a doença, você não consegue fazer medicina. Certo? É por isso que a gente tem que entender que as doutrinas médicas elas têm que ter fundamento sólido, senão vira uma palhaçada, uma loucura total, em prejuízo da saúde das pessoas que a gente acha que está tratando. A gente precisa dominar os conceitos básicos. Só que quando eu chego numa obra médica, como é o de Santa Degada, que nos diz que o ser humano adoece porque a sua carne se enche de buracos, coagulações, e essa carne cheia de coagulações e buracos vai gerar certos gases venenosos ou certas substâncias venenosas, porque essa condição veio diretamente do pecado original, e o pecado original para Santa Degada é reiteradamente colocado como de origem sexual por causa da expulsão do sêmen, ou seja, um tipo de sexualidade animal, a gente vai entrar num campo muito espinhoso na prática médica de Santa Degada, que vem sendo negligenciado em grande parte dos tratados dela. Porque a gente lê os tratados dela, fala sobre tudo, menos sobre isso. E como que você não vai falar sobre o princípio do adoecimento humano? Se você está falando de doença. Como que você não toca no aspecto fundamental da questão? Que é o adoecimento humano e como ele se dá. Se você não toca na origem desse adoecimento.
E eu vi que essa questão é muito séria. Tornou-se muito séria porque eu comecei a ver como inviável uma prática, por mais bonita e mais rentável que seja, se a gente não tocar no aspecto fundamental, por mais que ele seja polêmico. Né? Então, o que eu vejo? A medicina de Santo Edgardo, ela vai falar que a gente deve converter para Deus, que nós somos pecadores e que os pecados causam as enfermidades. E se a gente vê o que ela fala sobre os pecados, o que são os pecados? São os desequilíbrios. Santo Edgardo colocava que era uma das principais virtudes do ser humano, que era a sobriedade, né? Que é a temperança. Sobriedade, temperança, né? Geralmente é traduzido como temperança. Temperança é justamente esse equilíbrio. Ela era adepta à doutrina do equilíbrio. Ela não tem nenhum conceito super, ultra ditatorial. A leitura dela é leve, porque ela coloca as coisas como são e deixa que cada um reflita, que cada um absorva, que cada um traga para si. Ela não é um tirano. Inclusive essa verdade sobre a sexualidade, ela nunca impõe isso nos livros, é uma coisa muito interessante. Ela coloca os dados, e coloca as consequências. Agora, negligenciar isso é muito difícil. Então, se ela coloca que os pecados estão aqui e que a gente tem que acabar com esses pecados, que são os desequilíbrios, que são os crimes contra a natureza, né? Que são essas loucuras que a gente comete inconscientemente, mas que estão aqui, ela está falando, abandona-te a ti mesmo. O tempo inteiro ela está falando para a gente se abandonar a si mesmo. O livro de psicologia dela é Livro dos Méritos da Vida, Liber Meritorum Vita, acho que é isso mesmo. Ele vai tratar de 35 virtudes e 35 vícios, onde esses vícios são justamente a atitude de pecado, a atitude de perversão de Deus dentro de nós, da divindade. Então, abandona-te a ti mesmo. É um princípio, está ali o tempo inteiro. O tempo inteiro está ali em Santo Edgardo. A hora nenhuma ela mente. Ela omite esse fato. Né? Em questão de mentira, de omissão. Ela não omite esse fato. Ela está sempre colocando para a gente converter. É uma medicina de conversão. Abandona-te a ti mesmo. Você é pecador. Busca o Cristo. Busque mudar. Pegue tua cruz, ela fala o tempo inteiro. Na obra inteira. Ela vai falar de como um homem vai relacionar com a mulher de forma errada e as consequências disso, inclusive nos filhos, e como um ser humano, um homem que coabita com a mulher de uma maneira amorosa, vai gerar benefícios. Ela fala da castidade o tempo inteiro, e castidade para ela é muito próximo do conceito de castidade científica do mestre Samael. Não é um conceito de repressão sexual. Muito diferente do que foi pregado, não só na religião católica, mas dentro de várias outras religiões monásticas. Ela, como monja, me impressiona a forma como ela trata a sexualidade, de uma forma totalmente natural quando tem que tratar, acusando os abusos antinaturais e exaltando o aspecto espiritual da sexualidade. Isso está na obra dela toda, né? Está nos Cívias também, está em várias partes. Ela está sempre colocando a sexualidade como uma função superior. Né? Teria que existir, na verdade, se a gente fosse fazer livro sobre isso, eu tratei pouco aqui, nesse nosso livro. Teria que ser tratado um livro inteiro ou vários sobre o que ela trata sobre sexualidade. Mas aqui vocês vão ver algumas pinceladas sobre isso. E o terceiro fator que é sacrifício, né? Me siga, que é quando Cristo fala me siga. Santo Edgardo vai estar o tempo todo falando disso. O que ela fez foi isso. Na verdade, ela não fala muito, como muitos pregadores costumam falar, porque ela praticou. Eu acho que ela não teve muito tempo para falar disso, que ela foi tão ativa que quem olhasse para ela visse o que ela estava fazendo. Já via. Mas ela toca nesse ponto. Ela fala do sacrifício do Cristo. Ela fala da necessidade da gente ajudar o próximo, que é a virtude que o cristão da caridade. A gente deve enxergar, compadecer do outro,
fazer algo. O próprio exercício da medicina é o exercício mais claro que a gente tem da caridade. Porque é olhar para alguém que sofre, estudar e se entregar para conhecer os motivos do sofrimento, para entrar no lugar do outro, para ajudar o outro e continuar no próprio caminho espiritual. Isso é um sacrifício extremo, que poucos conseguem fazer. Grande parte de nós que tratamos na área de saúde, acabamos nos frustrando, nos amargurando, saindo do caminho da caridade. Por melhores profissionais de saúde que sejamos, existe uma questão profunda ligada à caridade que geralmente é esquecida. Quando entra as grandes corporações com seu dinheiro, quando entra alguém que tenta não ser assim e começa a ser atacado e começa a ter dificuldade financeira justamente por praticar a caridade, ou aquele que às vezes é bem sucedido financeiramente, mas que começa a ser atacado, né, insultado, ou ter problemas com os próprios pacientes a quem eles se entregaram tanto, aí começa a ter um coração amargo, pô, a gente tenta ajudar as pessoas estão sempre nos atacando, né? Então, assim, aquela rotina de profissional de saúde, de viver no meio de tanto sofrimento e no meio de tantas questões políticas, sociais, impossíveis de se resolver e que massacram e que a gente vê o sofrimento ali o tempo todo, o coração começa a amargurar. Então, a questão da caridade, ela é muito difícil de ser preservada. Santo Edgardo vai falar muito da caridade. Ela vai falar muito, muito, muito da caridade. Então, eu queria lançar esse livro, né? Os Fundamentos da Medicina de Santo Edgardo de Bindi, de maneira a mostrar para vocês e ser fiel ao primeiro vídeo que eu lancei, que é traçar realmente um paralelo entre a medicina gnóstica e a medicina de Santo Edgardo de Bindi, para que vocês possam compreender por que a gente fala tanto desses aspectos. Por que a gente fala tanto do abandona-te a ti mesmo, pegue tua cruz e me siga? Por que a gente vai falar disso? Mas não desse jeito, mas nós vamos falar o tempo todo disso na prática, né? E eu espero que vocês compreendam que esse paralelismo que eu estou fazendo é um paralelismo baseado no estudo e na prática. Não foi fácil chegar nessa conclusão. Como eu disse no início desse vídeo, eu tive que errar muito, eu tive que estudar muito, eu tive que praticar muita coisa, eu tive que voltar atrás em várias concepções, até chegar no ponto onde eu cheguei no fundamento, do que para mim é o fundamento dos fundamentos, que são os 3 fatores de revolução da consciência. Praticar isso é dificílimo. E com certeza, não só a minha mente, as minhas emoções e as minhas atitudes que vão correr para escapatórias o tempo inteiro. Eu acho que outras pessoas que estão assistindo esse vídeo ou que vão ler o livro vão sentir tocadas nesse mesmo aspecto. O quanto é difícil ficar no cerne, o quanto é difícil fazer essa redução onde aconteça o que aconteça, faça-se o que faça-se, esses 3 fatores permaneçam sendo praticados fidedignamente todos os dias das nossas vidas. É difícil. Então é só uma experiência íntima, direta, vai trazer isso. Mas eu acredito que um livro desse escrito, com tantas referências, onde cada um possa pesquisar e não só criticar, porque eu coloco até o parágrafo onde isso está escrito e tem as fontes aí, você pode procurar. No fim do livro tem as fontes. Essas pessoas vão poder perceber que esse trabalho ele tem uma consistência. E talvez aí possa vir que algumas pessoas estejam conosco, praticando esse trabalho difícil, né? Mas é necessário. Então, quem quiser adquirir o livro, vai estar escrito embaixo. Boa leitura, bom estudo. Podem questionar, podem perguntar, podem sugerir. Se tiverem críticas boas, critiquem.
tá? Mas crítica boa que eu falo é aquelas que realmente estão bem fundamentadas e que foram bem refletidas. Críticas de outras naturezas eu nego, porque não engrandece ninguém, né? Mas aquelas pessoas que realmente se dedicaram, mesmo que fala, cara, isso seu tá tudo errado, eu vou mostrar por quê. Escreve, beleza, eu vou tentar te escutar, tá? Eu vou fazer o esforço para pesquisar e estudar, por mais difícil que seja, porque a gente sabe que crítica é difícil, né? Mas eu acho que vale a pena esse compromisso. Então, grato a todos.